Por algum motivo, parece que tá na moda falar mal de Moana 2, porque tudo tem sido alvo de crítica. As músicas, a história, a dublagem, tudo. E aqui vai começar uma saga de vídeos sobre o Moana no canal. Na verdade, meio que já começou, porque antes desse vídeo aqui eu postei um vídeo recapitulando a história de Moana 1. Mas, gente, vem muita coisa aí pela frente, tá? Inclusive, os vídeos já estão todos gravados. Um vídeo falando sobre a polêmica do live action de Moana, um vídeo falando sobre a polêmica da dublagem do filme de Moana. Então, assim, o filme tá muito envolto de polêmicas desde o dia que ele foi lançado, mas no vídeo de hoje a gente vai focar aqui em falar sobre a história, dar a minha opinião no geral, falar algumas críticas que tem em relação à história. E aí eu vou trazer aqui o meu ponto de vista sobre essas críticas. Eu saí do cinema acreditando que tinha sido o melhor filme da Disney que eu já tinha assistido, só que eu sou uma pessoa muito emocional, assim, que eu assisto os filmes, eu não vejo as coisas de forma muito racional. Então agora, que tem aí uns bons dias desde que eu assisti, eu acho que tá melhor pra eu falar sobre tudo isso, e também porque o vídeo que eu tinha gravado antes desse daqui deu todo errado. Mas agora esse aqui vai dar certo, em nome de Jesus. Então vamos lá falar sobre Moana 2. O oceano inteiro conta com a gente. Moana 2. Como eu falei pra vocês antes desse vídeo, aqui no canal eu postei um vídeo recapitulando tudo o que acontece no filme 1, mas basicamente lá no filme 1 a Moana, ela restaura o coração de Te Fiti com a ajuda do Maui, que foi meio que o responsável de tudo o que aconteceu ali, do aparecimento do demônio chamado Tekara, da escuridão ter começado a se espalhar, foi justamente porque o Maui cobiçou o coração de Te Fiti, acreditando que dando para os humanos ele seria mais amado, enfim, tudo aquilo que acontece no primeiro filme que a gente vê, mas basicamente aqui nesse ponto da história, alguns anos se passaram desde o final de Moana 1. Eu ia falar de Moana 2. Desde o final de Moana 1, tempo suficiente pra ela ter uma irmãzinha mais nova, já bem grandinha. Já sabe falar, já é assim, bem mini Moana. Vem cá. Ficou muito tempo longe. Foram só 3 dias. A gente vê que agora a Moana ela tá um pouco mais consolidada como uma líder ali na ilha, mas que também essa parte navegadora dela tá muito atuante. Ela tem o costume de sair para navegar e procurar vestígios de outros povos, né, de outros humanos vivendo em outras ilhas, porque ela quer se conectar com essas pessoas. E aí, desde a primeira música do filme, a gente vê o quanto que a Moana, ela tá muito mais à vontade com a vida dela agora, entendendo que ela pode seguir essa identidade dela de navegadora, ela pode querer ir além dos recifes e entender mais o que tem por aí, o que tem além, o que ela pode encontrar, mas ela sempre vai ter a vontade de retornar para casa porque ela tem esse sentimento de que é ali que a vida dela deve acontecer. É tão bom voltar ao que devemos ser. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre a nova dinâmica desse filme. Aqui nesse filme, a Moana ela vai enfrentar um novo desafio. Isso porque a gente descobre que restaurar o coração de Te Fiti foi só o início de uma longa trajetória que vem aí pela frente. E o filme já deixa entender desde o início que vão vir mais filmes ou quem sabe uma série. Até porque esse filme 2, na verdade, ele era para ser uma série, mas os produtores estavam gostando tanto do que estava sendo feito ali que decidiram transformar em filme, e algumas pessoas alegaram que conseguem ver nitidamente quais são as partes onde começa e termina cada um dos episódios. Eu confesso que eu não consegui notar essas coisas, não. Eu tava tão emocionada, eu tava tão envolvida ali na história que essa parte da divisão ali dos episódios tudo certinho, eu não me prendi muito a isso não, e eu realmente não tive essa percepção. Mas se a galera tá dizendo que conseguiu ver, eu acredito, até porque foi mais de uma pessoa falando e alegando a mesma coisa. Mas me conta aqui nos comentários se você assistiu e se você percebeu essa divisão aí dos episódios, porque eu realmente não percebi. E aí, aqui nesse filme, a gente vai descobrir uma ilha, né, a história de uma ilha chamada Motufetu, que era uma ilha que ligava os canais e possibilitava que povos que viviam em cada uma das ilhas pudessem se encontrar nessa ilha chamada Motufetu, até que um deus chamado Nalu, com vontade de ter o poder de ficar mais poderoso, decidiu separar as pessoas. E aqui nesse filme a gente vai ver o tempo todo reforçando isso de que juntos nós somos mais fortes. E acreditando também nisso, Nalo então decide afundar a ilha de Motufetu e cobrir ela com uma maldição e uma tempestade impiedosa, impossibilitando então de que os canais se unissem num mesmo lugar e que as pessoas pudessem se encontrar, colocando em risco o futuro, né, dessa civilização, digamos assim,
E é por isso que aparece para Moana um ancestral dela chamado Tautai Vazas, que foi o último grande navegador que teve no povo de Moana, e ele chega para ela dizendo que ela tem a missão de ir encontrar Motufetu e encontrar os outros povos, né, as outras pessoas, os outros seres humanos, para que a história do povo da Moana não seja apagada, porque se ela não fizer isso, o povo vai acabar e basicamente não vai mais existir esse povo. Então, essa é a missão dela nesse filme aqui. Colocar os pés nessas praias quebraria o feitiço. Juntaria o nosso povo de novo. Só que agora, gente, a gente vai ter novamente o mesmo conflito, se ela vai ou se ela fica. E apesar de eu achar que for repetitivo do que aconteceu no primeiro filme, eu acho bem coerente o fato dela ficar apreensiva agora tendo uma irmãzinha em casa. Porque quando você tem um irmão mais novo, você tem aquele receio de ir pra longe e perder partes da vida dele, sabe? Então, eu achei muito legal usarem a Cimeia, a irmãzinha dela, como esse artifício da dúvida dela de partir ou de ficar, e esse medo, e ela vai quebrar as expectativas da irmãzinha dela, porque sempre que ela vai embora, a irmãzinha sente muita falta dela. E, eu achei muito bonitinho como desde o início é muito bem trabalhado a relação delas duas, e desde os primeiros segundos da Cimeia em tela, ela já me ganhou completamente. Eu amei muito essa personagem, eu queria ter visto um pouquinho mais dela, mas eu realmente acredito que vão vir outros filmes ou séries em que a gente vai poder onde a gente vai poder ter muito mais dessa personagem, e eu estou prontíssima pra receber isso. Não existe um lugar em que você não esteja comigo. Você pode levar um pedacinho? Então aqui a Moana, ela vai ficar um pouco apreensiva de deixar a irmãzinha dela pra trás e partir nessa nova aventura. E também o medo, né? Porque tudo é muito incerto. O último navegador, que foi o Tautai Vaza, ele morreu justamente tentando cumprir essa missão de unir os humanos, né? Unir os povos. E ele que dá esse chamado pra ela numa cerimônia que vai ter ali na vila, né? Toda hora eu tô falando vila. Ali na ilha vai ter a cerimônia pra tornar a Moana Tautai, que basicamente é um navegador, né? Uma navegadora. Ela é condecorada a Tautai. E ela é a primeira em muitos anos, né? Porque eles tinham parado de navegar. E o último grande navegador foi o Tautai Vaza, que é aquele ancestral que aparece pra Moana lá no filme 1, e ele reaparece aqui sendo muito mais atuante. E é ele que vai mostrar pra ela toda essa missão que ela tem. Em paralelo, a gente vai acompanhar ali o Maui numa... Tem exatamente aquele plot ali dele com a nossa nova personagem, que a gente não vê direito ela, a gente só consegue ver o visual dela realmente quando ela encontra com a Moana. Então, daqui a pouco a gente volta no Maui. Será que eu ouvi um tiro? Mas agora, nesse novo filme, a Moana ela vai contar com outras pessoas na tripulação dela para realizar essa missão. E aí a gente tem o Moni, a Loto e o Kelly. O Moni é aquele cara fortão que conhece muito sobre as lendas e sobre os ancestrais e sobre as histórias do povo de Mondonui. A Loto é aquela que conhece muito sobre engenharia e tá sempre propondo mudanças no barco da Moana para melhorar ali a performance dele e facilitar as viagens dela. E o Kelly é um experiente agricultor. Nossa, quase que não sai. Ele é um experiente agricultor que vai embarcar aí nessa jornada. E segundo a Moana, é porque ela precisa que ele esteja plantando ali as coisas para eles poderem se alimentar, e a gente não vai ver eles comendo em nenhum momento desse filme. Mas eu acho muito legal a presença dele ali no barco para ser aquele ranzinza rabugento, porque o contraste dele com os outros personagens torna tudo muito engraçado. Um agricultor lá no mar? Aê! Eu vou com a Moana! Mas muito que bem, eles vão então partir depois de uma música linda da Moana, se questionando se parte, se fica, se tudo que ela fez até agora foi em vão, se vale a pena ela partir, e aquele medo, né, porque agora vai ser tudo ainda mais perigoso. O último Tautai que partiu em busca dessa missão não retornou, então é aquele medo deles perderem a Moana, né, e ela com mais medo ainda de colocar o povo dela em perigo, porque agora as pessoas eu ia falar vila de novo, da ilha estão indo junto, e tem um momento e ela fala pra mãe dela o quanto que ela tá apreensiva. A mãe dela fala, Ana, o nosso povo só vai crescer se você acreditar nele. Ai, gente, é muito lindo. Mas enfim, eles seguem então pra trajetória deles. Depois de muito perrengue, eles encontram, sabe? Eles reencontram aqueles coquinhos do filme 1. E eu sempre imaginei que esses coquinhos eles fossem aparecer em um outro momento. E fica meio jogado a presença deles ali. Inclusive é uma cena assim que sempre que eu reassisto eu pulo,
porque, tipo, não acrescenta nada na narrativa, eu acho chatinha. Mas aqui nesse segundo filme a gente pôde entender que desde o primeiro filme eles estavam, na verdade, tentando pedir ajuda. E é nesse momento que o Moni, ele vai ajudar ali a Moana e o resto da tripulação a entender o que os coquinhos estão dizendo, porque eles começam a se comunicar através de figuras. E como o Moni, ele tá acostumado a ver, né, as ilustrações e tal das histórias dos ancestrais, e ele mesmo desenha bastante, ele vai interpretando ali o que eles estão dizendo. E basicamente, o lá onde eles habitam fica no mesmo mar que fica Motufetu. Então eles querem a ajuda da Moana e da tripulação para que eles possam finalmente voltar para casa. E aí que a gente descobre um bicho enorme que fica com a boca aberta assim, e descobre que eles têm que passar por ali para poder chegar onde está Motufetu. E eu sei que depois de muito perrengue, a Moana, os tripulantes e um dos coquinhos consegue passar, né? O resto dos coquinhos fica para trás e eles chegam então aonde o Maui tá. E é aqui que a gente entende que o Maui, ele tá meio que prisioneiro da nossa nova personagem, que é a Matangi. Inclusive, os dois novos personagens que nós temos são a Matangi e o Nalo. O Nalo, que eu acredito que seja baseado em um dos deuses da mitologia polinésia, que é a mitologia onde a história de Moana é meio que inspirada, e a Matangi, que de vez em quando eu chamo de Tamangi sem querer, eu acredito que seja baseada na deusa da lua, também da mitologia polinésia. Eu falei um pouquinho mais sobre a mitologia polinésia lá no novo vídeo que eu postei lá no meu canal secundário, Clubinho da Isa. É só você conferir aqui através dos cards para poder entender quem são esses personagens que eu acho que foram inspirados, os novos personagens aqui desse filme, que são a Matangi e o Nalo. Se tentar reconectar as pessoas, você será destruída. Mas muito que bem, o Maui, ele tá ali como prisioneiro da Matangi, porque ela tá tentando atrair a Moana pra ali pra poder falar com a Moana. Só que o Maui não quer que a Moana chegue ali porque ele tem medo de que o Nalo ponha as mãos na Moana. Uma humana nunca vai quebrar o feitiço. Que saudade do monstro de lava. Ele fala que o Nalo odeia a Moana mais do que odeia ele. E olha que o Nalo odeia muito ele. Mas é basicamente ali nessa briguinha ali, nessa implicância do Maui com a Matangi. Eu já ia falar Tamangi de novo. Eles ficam ali nessa briguinha deles dois ali, até que é quando chega o pessoal junto com a Moana, né? Eles chegam ali, só que a Moana, ela vai pra um lado e eles vão aonde o Maui tá. E aí ele começa a interagir ali com o pessoal, até que ele vê o galinho, o Rei, e aí ele, cara, cadê a Moana? Tipo assim, ele se toca que aquela galera ali tava com a Moana. E aí, em paralelo, a gente vê a Moana, então, com a Matangi. E aí, por causa de toda a apreensão que o Maui tava da Matangi interagir com a Moana, a gente ficava o tempo todo, mano, será que ela vai aprontar alguma coisa? Será que ela vai entregar a Moana pro Nalo? Tipo assim, a gente fica meio nisso, só que aí a Matangi começa a ajudar a Moana, dando algumas dicas do que ela tem que fazer pra conseguir derrotar o Nalo. E é quando a gente descobre que a Matangi, ela é prisioneira do Nalo há muitos anos, né? Anos, fala. E que a Moana derrotando ele, ela vai finalmente ser livre. Então, ela tá ali pra ajudar. E aí começa a música dela, Só Vai, que é uma música que eu gostei bastante. Desde que eu escutei a primeira vez, eu viciei. Eu acho a música genial, eu acho os vocais em português geniais, são feitos pela Lara Suleiman, espero ter falado certo, que é a mesma atriz que faz a Luísa de Encanto, por exemplo, e que faz a Jasmine no live action de Aladdin. Então, assim, eu gosto muito dela, gosto muito dos vocais dela, então a música me ganhou. Mas muita gente teceu várias críticas a essa música, principalmente a tradução que foi feita dessa música. E aí eu fiz uma análise, né, sobre as músicas de Moana para o vídeo que eu fiz sobre a dublagem e tudo mais. E aí lá nesse vídeo eu vou fazer uma análise e vou trazer a minha opinião sobre o que eu acho sobre isso. Nitidamente teve uma certa dificuldade na hora de fazer a adaptação musical, porque tem alguns momentos assim que não encaixa muito ali no ritmo. Ficou meio nítido que teve essa dificuldade, e eu falo melhor disso no vídeo que eu fiz focado na dublagem de Moana e em falar sobre as críticas que o filme tá recebendo em relação à dublagem, e também algumas críticas que o filme Wicked recebeu em relação à dublagem. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui nos cards para vocês poderem conferir, porque lá eu vou me aprofundar um pouquinho melhor nisso. Mas basicamente nessa música a gente vai entender melhor quem é a Matangi e entender que ela é prisioneira do Nalo há muitos anos e que ela tá ali ajudando a Moana porque ela quer finalmente ser livre. Então, ela tá ali pra ajudar a Moana, dizendo que a Moana precisa se jogar, que ela não pode pensar muito, que ela tem que se perder, que ela tem que se permitir se perder. E aí,
E ela orienta ali a Moana e a Moana abre o portal para eles poderem então ir para onde está Motofetu. E é aí que o Maui chega ali naquele pedaço onde estão a Matangi e a Moana e todos eles, né, a tripulação da Moana junto com o Maui vai então para Motofetu. E é nesse momento que depois que eles saem, o portal se fecha, a Matangi ela faz um comentáriozinho ali de que o Maui tá gatinho e tudo mais. Tem até um momento que é a primeira vez ali que ela interage com a Moana, onde ela pergunta se ela sabe quem ela é. Moana, tipo, não sabe, e ela fala, nossa, o Maui não falou sobre mim. Então, meio que deixa esse indício aí de que eles têm uma história, eles dois. E isso faz muito sentido com a mitologia polinésia, e você vai entender melhor lá no vídeo do canal secundário, onde eu falei sobre a mitologia polinésia e em quais personagens eu acredito que os novos personagens aqui de Moana sejam inspirados. Então corre lá pra conferir, também vou deixar nos cards pra vocês. Pois muito que bem, gente, eles vão passar muitos perrengues aí nesse mundo onde tudo tá acontecendo ali, pra poder chegar até Motofetu. Motufetu, isso porque a ilha está afundada no mar. Então eles precisam que o Maui puxe a ilha para cima para que eles possam pisar na ilha e quebrar a maldição, porque é só quando um humano pisa ali que eles vão conseguir quebrar essa maldição. E é aí que eles começam a navegar ali, porém os monstros que tem ali começam a atacar eles. Tem um momento até que o Moni, ele é atacado e a gente acha que tudo vai dar errado, mas aí o Maui consegue resgatar ele. E aí, depois de muito ataque, começa a amanhecer e os monstros vão embora. Eles conseguem encontrar uma ilha e chegando nessa ilha, eles conseguem ver o barco do Tautai Vassa, que é aquele ancestral da Moana que partiu para essa missão. E é assim que a gente descobre que foi ali que eles morreram. Mas é por causa dessa canoa, desse barco, né, dele e dos tripulantes que estavam junto com eles, que eles conseguem construir, na verdade, fazer os reparos que o barco da Moana precisa para que eles consigam continuar na missão. Só que nesse meio tempo a Moana tá com muito medo, porque ela tá colocando todo mundo em risco e é uma viagem muito perigosa. E é aí que a gente tem a nova música do Maui motivando ela ali a acreditar em si mesma, porque tudo vai dar certo no final. E aí todos juntos decidem então partir e realmente continuar com a missão deles, com aquilo que eles precisam fazer. Chegando na parte onde tá rolando ali a tempestade, onde tá afundado o Motofetu, eles descobrem que a tempestade só tenta impedir os humanos. Então eles usam isso a favor deles, fazendo então os humanos ali que estão junto com a Moana, né, o Moni, a Loto e o Kelly vão distraindo a tempestade, enquanto o Maui puxa a ilha, para assim eles poderem se aproximar, pisar na ilha e quebrar a maldição. Só que muita coisa dá errado, o Nalo percebe o que eles estão fazendo, qual o plano deles, e acaba atingindo o Maui num momento em que é muito desesperador, porque ele começa a perder as tatuagens e a gente fica, meu Deus, ele vai morrer, agora ele é mortal. Nossa, é um desespero por um momento, assim, essa cena em específico eu fiquei, gente, será que a Disney lembra que isso é filme pra criança? Porque é meio desesperador tudo que acontece. E aí eu sei que a Moana lembra do conselho da Tamangi, da Tamangi não, da Matangi. Sabia que eu ia falar errado em algum momento de novo, mas enfim, ela lembra do conceito dela de se joga, só vai. Ela então se joga dentro da água e vai nadando até a ilha de Motofetu. Só que essa cena, gente, é muito linda, porque é ela nadando pra tentar alcançar a ilha e o raio do Nalo seguindo ela pra atingir ela. E aí ela toca na ilha de Motofetu, mas o raio atinge e a Moana morre. Gente, a Moana morre. Vocês têm noção de que a primeira pessoa da Disney que morre na nossa cara? Tipo assim, ela morreu. Gente, é muito bizarro. Ela cai lá, morta. E aí os outros tripulantes ali conseguem achar o Maui e resgatar ele. E o Maui mergulha pra pegar a Moana. E é nesse momento que a maldição foi quebrada, porque ela conseguiu tocar na ilha de Motofetu. Ela morre. Então o Maui mergulha. E aí, nesse momento, o oceano abre, assim, uma bolha, né, pra eles poderem ficar ali. E aí é quando o Maui, ele começa a cantar algum canto, né, dali do povo deles e tal. Ele começa a entoar aquele canto, cantar. E aí nós vemos vários ancestrais da Moana começando a aparecer, inclusive a avó dela e o Tautai Vassa. E eles vão ali meio que num ritual de cura, sabe? Colocando a mão nela, assim, cantando, como se fosse uma prece realmente. E é quando eles conseguem trazer a Moana de volta à vida, e agora como uma semideusa, porque aparece até a tatuagem no braço dela. Essa cena é muito emocionante, gente. O tanto que eu chorava nessa cena não tá escrito.
que é uma cena muito impactante, cara. Pensa que é uma princesa da Disney que morreu ali na nossa frente e ressurgiu como uma semideusa. É muito emocionante, é de arrepiar. E o filme, ele não fala com todas as palavras que ela é semideusa, mas ele dá todos os indícios. Isso porque a Moana ganha tatuagem, assim como o Maui, e agora o remo dela se torna um remo mágico, assim como o anzol do Maui. Então eles não dizem com todas as palavras, mas eles dão todos os indícios de que agora a Moana é uma semideusa. E aí é quando eles sobem, então, de volta, vão pra ilha Motufetu, e eles, então, a Moana toca aquela concha que ela toca durante todo o filme, tentando fazer contato. Ela toca de novo, e aí outros humanos respondem e vão chegando na ilha de Motufetu. É aí que a gente vê a Moana se conectando com outras pessoas, e aí o filme faz um corte pra parte do Maui indo até a ilha de Motonui, atrás da Cimea, a irmãzinha da Moana. Ele fala que tem um presente que a irmã mandou pra ela, que é um objetozinho assim, e basicamente porque elas têm um acordo de por onde a Moana passar, né, ela vai levar um presente. E aí esse presente é meio que um binóculo, assim, uma lupa, sei lá, pra ela poder ver de longe a irmã dela chegando. E essa cena é muito bonita, o reencontro delas é muito fofinho, porque todos os momentos que ela tá longe, você fica apreensivo dela não voltar pra casa e da Cimeia ficar triste, sabe? Porque a Cimeia é muito querida, gente, ela é muito incrível. E aí, ai, gente, é uma parte muito fofa. E elas se reencontram, e aí a Cimeia fala que gostou muito do presente, aí a Moana fala, e tem muito mais. E aí a gente consegue ver os barcos chegando, assim, com as outras pessoas vindo pra ilha de Motonui. Gente, é lindo, 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 lindo. É um filme que eu achei muito emocionante. Eu saí da sala de cinema tendo a sensação de que foi o melhor filme da Disney que eu vi nos últimos tempos. E apesar de já ter passado uns dias, toda vez que eu lembro eu choro, eu me emociono, porque eu senti que foi um filme muito lindo. Eu entendo as críticas falando que os novos personagens foram mal aproveitados, e eu entendo isso. Críticas falando em relação ao novo personagem, novo vilão, Nalo, que ele não aparece em si no filme, mas aparece nas cenas pós-crédito, que é uma cena onde basicamente ele diz que não vai ficar assim, que esse é só o começo e que ele vai buscar vingança, que a Moana, né, mexeu ali onde não devia mexer, e agora ele vai buscar vingança. E ele aparece nessa cena pós-crédito, mas ele não aparece durante todo o filme, e as pessoas meio que criticaram isso. E tem meio que uma crítica porque tá parecendo que vai seguir ali aquela trajetória da Marvel, né? De basicamente lançar um filme, mas pra você entender, você tem que ter assistido outro. Então, tipo assim, isso é meio complicado, porque às vezes você só quer assistir um filme só e pronto. Mas eu entendo todas essas críticas sobre a falta do aproveitamento dos personagens novos e tal. Mas, gente, de verdade, eu consegui me conectar com a história de uma forma tão bonita, assim, e eu fiquei tão apegada à Moana e à irmãzinha dela, que eu meio que relevei muita coisa, sabe? Eu acho que às vezes o filme, ele consegue fazer a gente se conectar tanto com o personagem, que a gente simplesmente não fica olhando mais pra outras coisas, a gente acaba se apegando muito mais às coisas positivas, sabe? E eu tô aqui pra ser um lembrete de vocês de que tá tudo bem a gente se apegar a essas coisas positivas. É lógico que eu concordo com algumas críticas negativas em relação a isso, a questão do faltar um aproveitamento melhor dos personagens, a questão de algumas adaptações das músicas terem sido feitas de uma forma não tão interessante ali, deu pra ver que eles realmente tiveram uma certa dificuldade. As músicas não são tão impactantes quanto as do primeiro filme, apesar de eu estar viciada nelas, elas não são realmente tão impactantes quanto a do primeiro filme. E, enfim, todas as músicas do primeiro filme são geniais, e essa, ela é um pouquinho mais fraca, né? As músicas são um pouquinho mais fracas. Inclusive, essa música do Mar, A Vida é Boa no Mar, nossa, gente, achei insuportável. Achei muito chata essa música, muito, muito chata. E não é o caso do primeiro filme, como, por exemplo, aquela cena do Tamatoa, eu não gosto tanto, mas a música dele é muito boa. Então, assim, eu acho que fez falta o Lin-Manuel Miranda na composição das músicas, mas ainda assim a gente tem músicas boas, como, por exemplo, Além. Eu achei uma música belíssima e eu gostei muito da adaptação que foi feita aqui pro Brasil. Mais uma visão geral, eu gostei muito desse filme. Eu sei que ele tem os seus pontos negativos, mas eu acho que essa história da Moana conectada ali com a irmãzinha e esse medo de ir além de novo, porque ela já fez isso antes, mas até quando ela vai ter que continuar indo além? E o que ela perde se ela for além? Antes ela foi meio que se jogou num escape da morte da avó dela, e mais por ordenança da avó dela do que qualquer outra coisa, mas agora ela escolhe racionalmente
seguir isso, sabe? E pra ela é muito difícil deixar a irmãzinha dela pra trás e se ela não conseguir voltar, ela vai perder a vida da irmãzinha dela, ou então se ela demorar muito pra voltar, o que que ela vai perder, o que que ela vai ficar de fora, porque ela quer que a vida dela aconteça ali. E, gente, nossa, eu me conectei tanto com isso, sabe? Gente, é muito lindo. Eu gosto muito da história da Moana e esse filme, assim, ele me pegou de jeito. E tem uma parte que a avó dela fala algo que é: eu não sei pra onde a sua história vai te levar, mas a busca por quem nós somos nunca tem fim. A gente sempre tá redescobrindo coisas novas. E eu acho que nesse filme a gente viu muito mais a vontade da Mona de ficar em casa, de família, de ficar principalmente com a irmãzinha dela. A gente pode ver o quanto que o elo delas é muito forte. E o medo que a Moana tem de cumprir o chamado dela e perder coisas da vida da irmãzinha dela. Então, ai, gente, esse filme é lindo. Eu consegui super me conectar. Então, assim, se você é a pessoa que, assim como eu, tá um pouco incomodada com a quantidade de hate que esse filme tá recebendo, ignora, vamos curtir nosso filminho aqui, eu e você na paz. Toda hora que eu penso nesse filme eu me emociono, eu choro, porque, cara, é muito lindo. É só quem sabe o que é tu correr atrás de um propósito e depois que tu deu esse primeiro passo, você se apegar à sua nova realidade e às vezes ter um pouco de dificuldade de se lançar em novos desafios, sabe? Quem já viveu isso sabe exatamente, entende e se conecta com a Moana. Então, assim, definitivamente é um dos filmes mais lindos que eu já assisti da Disney. Eu sei que ele peca em alguns aspectos, eu entendo e concordo com os pontos negativos que a galera colocou, mas não todos, mas esses que eu citei aqui pra vocês, né, de falta de aproveitamento de personagens e tudo mais, mas nem tanto também, porque eu senti que algumas pessoas estavam falando que, mas sem os personagens o filme seria a mesma coisa. Eu não concordo, né, no caso, sem o Moni, a Lotto e o Kelly. E eu não concordo, porque o Moni é quem ajuda a interpretar lá o Coisa dos Coquinhos, a Lotto é quem ajuda ali efetivamente aí consertando a canoa e tudo mais. O Kelly, eu acho que ele é muito aquele alívio cômico ali, porque ele é muito rabugento, ele é muito ranzinza, então ele solta umas coisas assim de vez em quando que é muito engraçada, mas ao mesmo tempo é um personagem que ele é muito querido, então eu gosto muito dele, então eu não sei, eu sinto que sim, a gente poderia ter tido um aprofundamento melhor pra gente saber mais a respeito da Matang, mais a respeito do Nalo, e mais a respeito do arco de cada um dos personagens, qual é a história deles, né? Porque acaba que o arco deles só gira em torno dessa missão e a gente não sabe mais tanto sobre quem eles são, filhos de quem eles são, nem tanto mais sobre a história deles. Então eu sinto que sim, poderia ter se aprofundado sim, mas definitivamente eu não acho que o filme aconteceria sem eles. Então, eu gostei bastante. E esse filme, eu ouvi alguém dizer que ele é meio que um filme intermediário. É um filme que tá acontecendo agora, mas que futuramente ele vai ser mais aprofundado. Os dilemas que foram apresentados aqui vão ser aprofundados mais pra frente, como foi o caso de Frozen 2. Já foi anunciado que vai ter o filme 3 e 4, possivelmente, pra poder explicar todas as pontas soltas que ficaram ali do 2. E eu sinto que Moana 2 tá seguindo meio que pelo mesmo caminho. Então, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que ele não tenha ficado muito longo. Essa foi a minha experiência com Moana 2. Eu definitivamente gostei muito desse filme. Eu perdi um pouco aquele negócio de falar que, nossa, o melhor filme da Disney que eu já assisti. Porque realmente foi ali no calor do momento, da emoção de assistir pela primeira vez essa obra-prima. Mas ainda assim é um dos melhores filmes da Disney que eu já assisti, gente. Porque ele é muito emocionante. E eu amei. Eu simplesmente amei conhecer mais sobre a Moana, sobre a irmãzinha nova dela, sobre essa nova aventura. E sobre esse leque de possibilidades que foi aberto aí pro futuro de Moana. Então, assim, eu tô bem curiosa pra ver pra onde que essa história vai levar a gente. E é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa teu like. E já se inscreve aqui no canal, porque nos próximos dias vão vir mais conteúdos aí sobre Moana. Vai ter sobre o live action, vai ter sobre a dublagem. Enfim, várias polêmicasinhas aí pra gente poder debater juntos. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.